Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Fabiano Molim, eu sou médico neurologista. Tenho o privilégio de trabalhar na Universidade Federal de São Paulo, onde estudo tanto doenças como também o cérebro normal. E é o cérebro normal hoje que nós vamos falar, porque esse cérebro normal, esse conceito de saúde, foi tão caro, foi tão importante e está sendo tão significativo nesse momento para todos nós, tanto individualmente como na nossa família, na nossa empresa. E eu queria trazer um pouco da ciência e como que nós podemos agir, construir e assumir as rédeas para que nós possamos escolher o privilégio da saúde, o privilégio do equilíbrio emocional, o privilégio do equilíbrio mental. Então vamos lá. Primeira coisa, primeira advertência, é que se o cérebro humano fosse tão simples que nós pudéssemos entender, nós seríamos tão simples que nós não entenderíamos. Ou seja, para que nossa complexidade seja possível, é natural que o nosso cérebro também seja complexo. Eu não quero amedrontar ninguém aqui, eu só quero dizer que não tem resposta fácil para tudo. Não tem um milagre, não tem um atalho, mas eu prometo que tem um caminho, tem um mapa que a gente consegue se entender, e consegue seguir adiante, e consegue fazer melhor do que nós fazemos em média no dia a dia. Para começar, pessoal, é muito importante a gente entender para que a gente tem cérebro. Isso é algo básico, mas que acaba passando, e é legal explicar. A vida na Terra já tem 3,8 a 4 bilhões de anos, sendo que a Terra aí tem 4,5 bilhões de anos, a vida apareceu rápido na Terra. Só que durante grande parte desse tempo, até 500 bilhões de anos atrás, a vida era unicelular, um bichinho isolado. Exatamente no que a gente chama de Revolução Cambriana, por volta de 540 milhões de anos atrás, é que os organismos multicelulares apareceram, que é o retrato aí dessa figura, que mostra tanto um fósforo aqui à alta esquerda, quanto essa figura ilustrativa do que significava esse período no mar, onde a vida iniciou-se. O interessante é que é exatamente aqui, no organismo multicelular, que há a necessidade de alguém que faça a integração, que faça a coordenação, tanto do corpo com o ambiente interno, quanto do corpo com o ambiente externo. E aqui, portanto, tem o papel principal, o objetivo fundamental do cérebro, que é a sincronia. É conseguir extrair as informações do meio e extrair as informações de dentro do corpo para que eu possa sincronizar da melhor maneira o ambiente. Seja fugir de um predador, seja caçar, seja descansar, seja qualquer demanda que o ambiente ou que o organismo me mande. Só que a gente tem um problema. O cérebro, especialmente, vamos colocar aí, pulando um pouquinho, andando bastante na escala evolutiva, o nosso cérebro está dentro dessa calota no escuro. Ele está aí no escuro, não ouvindo nada, e para piorar, as informações que chegam são as mais variadas, das mais variáveis naturezas, desde fótons na retina até ondas, quando a gente considera a audição e etc. E é uma bagunça. E essa variedade no cérebro, escondida na sua calota que chega, que o cérebro precisa dar sentido, precisa compreender, para que ele possa exercer essa função principal, que é a sincronia. E é para isso que nós temos, como eu comentei há pouco, essas funções. Para fora, nós chamamos de esterocepção. Visão, tato, gosto, cheiro, etc. E para dentro, nós temos dois sentidos, grosseiramente. Um que a gente chama de propriocepção, que tem a ver com a sensação de articulações, de músculo, de tendões, e a outra, a interocepção, que tem a ver com o meu sistema imune, com o meu sistema endócrino, que tem a ver com as vísceras, e que estão informando o cérebro o tempo todo o que é que está acontecendo aqui dentro. Como eu disse, para fora, os sentidos. Só que o interessante é que nós temos uma fantasia aqui, que o cérebro interpreta a realidade como a realidade é. E é óbvio que isso não é verdadeiro. Nós interpretamos a realidade como nós somos. E eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, bem simples. Por exemplo, agora, eu espero que você esteja vendo um cubo. Só que você sabe que esse cubo, apesar de estar em 3D, na prática, nessa tela, ele é 2D. Portanto, ao satisfazer uma expectativa do seu cérebro do que significa profundidade, mesmo que isso não seja real, você não consegue
vencer, vamos dizer assim, essa expectativa do seu cérebro, e você acaba vendo o 3D, mesmo sabendo que é 2D. Vamos piorar um pouquinho. Essa imagem, por mais que você presuma que ela esteja movimentando, na prática ela não é um GIF. Essa imagem está parada, ela é uma imagem feita por querer, ela é uma imagem derivada, inclusive, de um doutorado publicado numa revista chamada Vigia, que mostra que, de novo, satisfazendo o que seu cérebro presume se chamar de movimento, o seu cérebro não consegue não ver movimento, mesmo que essa imagem esteja, entre aspas, parada. E aí você se pergunta, o que está acontecendo? Né? O que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que o cérebro não tem ou não seria produtivo ou adaptativo, usando uma terminologia mais biológica do cérebro, esperar o estímulo chegar para daí ele fazer sentido. O cérebro precisa co-construir essa realidade com ideias que ele adquire, tanto geneticamente, e aí eu nasço com esses instintos, com esses reflexos, como pelo ambiente que me cerca e com as experiências. Por isso que nós temos memória e por isso que o ser humano tem a maior infância e adolescência do reino animal, para que eu possa ir adquirindo essas experiências, para que essa capacidade minha de sincronia com o ambiente seja a melhor possível. Eu mostrei duas imagens agora, exemplificando essa questão da visão, essa questão do que está para fora de mim. Mas o que está para fora é só parte da jogada. O que está para fora é só metade, entre aspas, do papel do cérebro, que é sincronizar para fora. O cérebro, como eu falei, precisa sincronizar para dentro, a partir da própria e da interocepção. Como eu falei anteriormente, recebendo estímulos do coração, do pulmão, do sistema imune, do sistema endócrino e por aí vai. Do mesmo jeito que eu falei que o seu cérebro, utilizando ondas eletromagnéticas, co-constrói a visão, ondas mecânicas, a audição, substâncias químicas, cheiro e o gosto, e existe, portanto, uma coparticipação, como é que é o nome, ou como é que o cérebro funciona e com qual objetivo? Né? E aqui é legal, aproveitando que nós estamos falando de neurotecnologias, porque aqui a gente pode aproveitar um conceito muito interessante, que é o conceito de cibernética. O conceito de cibernética criado pelo Wiener é um conceito muito rico, porque ele se aplica muito bem a máquinas, mas também a sistemas biológicos. Porque, na prática, usando o conceito que são sistemas direcionados a objetivos, que recebem feedback, a gente pode colocar o cérebro exatamente nesse contexto, exatamente nesse encaixe, exatamente nessa organização teórica, que é o cérebro existe para sincronia interna e externa. Para isso, ele usa informações, tanto de dentro quanto de fora. Com qual objetivo, pessoal? Manter o organismo na faixa ideal de funcionamento, que a gente tem um nomezinho bonitinho na fisiologia, chamado homeostase. Ou, mais modernamente, dialostase, já que esse objetivo, já que esse estado ideal, ele é dinâmico, ele não é um estado único. Então, para cada momento, eu preciso ter um eixo diferente, que inclusive é uma das características da saúde, tanto a saúde fisiológica como a própria saúde mental, que é a capacidade de flexibilidade, de adaptabilidade. Esse é o privilégio, esse é o objetivo de um cérebro, de uma mente, de um organismo saudável. Tendo um objetivo que é a sincronia, recebendo os feedbacks internos e externos, como é que eu faço isso? A gente acabou de descrever que o nome que a gente dá para esse feedback externo são os sentidos. Visão, audição, etc. E como é que é o nome desse feedback interno, pessoal? As emoções. Aqui é importante fazer um parênteses. Aqui, grosseiramente, eu vou falar que afeto, sentimento e emoção são basicamente a mesma coisa. Não são, tá, pessoal? Então, independente da teoria, vocês vão ver conceitos distintos. Só por uma questão de simplificação, só por uma questão didática, eu vou tratar como se tudo isso fosse uma coisa só. E não é. Para quem quiser depois, as referências estão todos os slides, vão ter os slides depois com vocês. Fiquem à vontade para namorar esses conceitos e namorar, porque isso é muito profundo, porque não é uma coisa só teórica. A gente pode trazer isso para a nossa vida. E aí, olha que fantástico, pessoal. Entendendo que o cérebro, o corpo humano, ou a vida, é um sistema cibernético direcionado a um objetivo, que é a sincronia, que é me manter nessa faixa de funcionamento que a gente chama de homeostase,
ou mais modernamente de alostase, qual é o papel que as emoções têm aqui? As emoções são literalmente o guia, são literalmente o leme, são literalmente o termômetro para sinalizar se você está na direção certa ou não. Isso é bem bonito. Quando eu tenho, então esse gráfico está mostrando o quê? Que teoricamente eu tenho essa faixa, onde eu tenho aí, portanto, o meu objetivo, que é a homeostase. Toda vez que eu fujo dessa faixa, por exemplo, eu sou predado, ou seja, tem alguém correndo querendo me matar, eu naturalmente estou fora da minha faixa homeostática, o que eu sinto é medo. Medo é um desprazer. Então, toda emoção negativa é uma constatação que naquele momento, do ponto de vista interno, você está fora da sua faixa homeostática. Toda vez que você sente felicidade, gratidão, serenidade, prazer, você está dentro da sua faixa homeostática. E é por isso, pessoal, que a gente adoece tanto quando a gente ignora uma fonte fundamental de feedback para objetivar a sincronia. Quando eu sou negligente, quando eu sou cego, quando eu sou ignorante do que acontece dentro de mim. É como se literalmente eu ignorasse metade das informações necessárias para esse papel fundamental do cérebro, que é a sincronia comigo mesmo e com o ambiente, seja social, seja ambiental. E o nome, como eu falei, que a gente dá a essa co-construção dessas informações internas que me sinalizam se eu estou dentro da faixa ou fora da faixa, são as famosas emoções. Tá bom, Fabiano, tá bom, interessante, junção de vários conceitos, mas eu estou duvidando um pouquinho de tudo isso. Esse cérebro preditivo que você falou, esse cérebro bayesiano, esse cérebro que co-constrói, me prova isso aí. Fácil. Eu vou te mostrar agora. Você vê essa imagem, e essa imagem vai me ajudar a te mostrar que se você não tiver um a priori, se você não tiver uma informação anterior, no passado, você não consegue fazer sentido do presente. Essa figura, que você, ao não conhecê-la, vê um borrão preto e branco, é óbvio que tem algo aí por trás. Mas que por você nunca ter tido experiência prévia com ela, nesse momento você olha e não consegue fazer sentido. Nesse momento você está experimentando o que a gente chama de cegueira experiencial. Por não ter um a priori, eu não consigo fazer sentido do presente. Mas fique tranquilo que eu vou curar a sua cegueira. Lá vai. Eu prometo que daqui para frente você nunca mais vai olhar para essa figura sem entender o que está acontecendo. Tcharam! Tá aí a nossa cobra linda. E agora eu voltando para ver a figura anterior, você consegue ver. Por que eu estou falando da cobra? Porque eu estou usando esse exemplo para a visão, uma necessidade de co-construção do ambiente externo, como um exercício necessário para o próprio ambiente interno, para o próprio ambiente dos afetos, dos sentimentos e da emoção. Não existe a possibilidade de gerenciamento emocional sem que eu me alfabetize do ponto de vista emocional. Sem que eu comece do começo. Oi. Oi, estômago que está reclamando. Oi, incômodo. Oi, mal-estar. Oi, tristeza. Se eu não reconheço, eu não tenho como gerenciar. Eu não tenho como dar conta dessa demanda. Eu não tenho como sincronizar. Então, a primeira coisa que a gente precisa, pessoal, é ter a tranquilidade de olhar para dentro. De reconhecer que a cada segundo existe um estado afetivo permeando a nossa consciência. E por que que a cada momento existe um estado afetivo permeando a nossa consciência? Porque a própria consciência humana é mais uma ferramenta para a sincronia. E como para sincronizar eu nunca posso ignorar o meu estado interno, é natural que o corpo esteja sentado à mesa o tempo todo da consciência, para dizer se eu estou indo bem ou mal. E a maneira que ele dialoga, a maneira que ele se faz presente, é através dos afetos. E se eu ignoro isso, eu ignoro de novo uma das peças fundamentais para o meu bem-estar. E é exatamente por isso que tanta gente entrou em burnout na pandemia. Porque quando o ambiente externo muda e eu perco as minhas referências, eu vou para dentro. Mas se eu sou analfabeto, se eu sou ignorante de mim mesmo, como a maioria de nós infelizmente é, porque a nossa educação é da cabeça para fora e nada da cabeça para dentro, apesar de uma ciência linda, que é o que eu estou tentando trazer para vocês aqui hoje, a gente se perde, a gente adoece. Porque se você não sabe o que você planta enquanto saúde, sinto muito. A entropia vai garantir que o que você vai colher seja doença e não saúde. Tão importante como reconhecer, pessoal, é nomear. A gente sabe que quanto mais nomes de emoções eu sei,
melhor eu vou gerenciar. Porque se eu sei a diferença entre tédio e tristeza, a cura do tédio é a curiosidade. A cura da tristeza pode ser outra coisa. Se eu dou o nome errado, naturalmente a minha resposta vai ser inadequada. E uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito competente de classificar as emoções é dividir elas em dois eixos. Uma de prazer e outra de excitação, ou de arousal, em inglês. Porque excitação em português tem uma conotação um pouquinho mais sexual, que não tem nada a ver obrigatoriamente aqui conosco, mas no sentido de quanto aquilo te deixa atento, acordado. E olha que interessante. Eu posso ter emoções prazerosas com baixa excitação, como, por exemplo, a satisfação, a serenidade. Eu posso ter emoções positivas de muita excitação, como, por exemplo, quando eu fico alegre, quando eu fico encantado, quando eu fico apaixonado. Eu posso ter situações não prazerosas de baixa excitação, como cansaço, ou desprazerosas de alta excitação, como medo, como eu falei, como a raiva. E é isso importante, pessoal. Quanto mais nomes eu sei, melhor. Então vale a pena aproveitar. Por exemplo, a gente conhece a inveja, certo? O irmão gêmeo da inveja chama Schadenfreude, que a gente não tem essa palavra em português. O Schadenfreude é ficar feliz quando o outro se dá mal. Por exemplo, eu estou gravando essa aula na Copa do Mundo. A Argentina acabou de perder da Arábia Saudita. Eu não sei se o Brasil vai bem ou não, mas só da Argentina ter perdido para a Arábia Saudita, eu já fiquei feliz. Isso chama Schadenfreude. Pronto, agora sabe nomear essa sensação gostosa de que vê a Argentina ou qualquer outra seleção que você não queira que vai bem, entre aspas. Então, reconhecimento, nomeação é fundamental. Mas nada adianta se eu reconheço e nomeio, mas se eu ignoro, se eu não valido, se eu guardo no celeiro, se eu afundo ela debaixo do tapete, imaginando que essa tentativa de sincronia vai embora. Não vai, pelo contrário. Ela vai acabar buscando uma outra maneira de chamar sua atenção. É exatamente isso que acontece no pânico. A síndrome do pânico nada mais é do que a nossa ignorância de olhar para o corpo, de dar vazão para essas demandas. O corpo literalmente entra em greve e fala: olha, desculpa, já que você vai ignorar, eu vou entrar em greve, eu vou chamar sua atenção. Como? Te acordando de madrugada, achando que você está morrendo, achando que você está tendo infarto, achando que você está tendo crise convulsiva e as várias manifestações do pânico ou da ansiedade. É essa ignorância da minha interocepção e da tentativa dessa interocepção me ajudar na sincronia é que o corpo chega ao extremo do pânico, por exemplo. É pela impossibilidade da validação do que me cerca e, portanto, não vale a pena correr esse risco ao ignorar. E aqui, pessoal, tem um conceito fundamental, absolutamente importante nesses dias de hoje, que é o seguinte: toda emoção que a gente sente, todo afeto que a gente sente, ele é real no sentido que aquilo que está acontecendo, mas ele não precisa ser realidade. Isso é bem interessante da gente contextualizar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma opinião política e eu vou discutir essa opinião política com outra pessoa. Essa pessoa é contrária. Naquele momento, eu sinto raiva, eu sinto frustração. Mas isso é importante. A frustração e a raiva são reais. Elas devem ser reconhecidas e elas devem ser validadas. Mas eu tenho que manter sempre minha cabeça atenta, porque eu não posso fazer dessa intensidade afetiva dar nesse estado afetivo a legitimidade que a gente normalmente dá. Não é a intensidade do seu afeto que legitima a sua crença. Deveriam ser os argumentos que te levam. Mas não é assim que a gente age. Por isso que é tão difícil conversar de política, de religião, de futebol. Porque eu confundo a intensidade do meu estado afetivo com a legitimação daquilo que eu estou acreditando. E a gente precisa sair dessa bolha, sair dessa ilusão de que porque você me incomoda, sou eu que estou certo. Não. Às vezes é o outro que está certo. Então a gente tem que saber tolerar em conversas que têm um objetivo de crescimento pessoal ou social, como a própria política. Nós acabamos de passar por uma eleição muito dolorosa e nós estamos ainda vendo repercussões disso, porque a gente infelizmente não sai dessa ilusão, dessa bolha afetiva e agora uma bolha social influenciada ou exponencialmente influenciada pelas mídias sociais, onde a gente confunde essas duas coisas. O que você sente é real, mas não quer dizer que é realidade. Você pode ter uma crença e você pode ter muito afeto, muita intensidade nessa crença. Mas desculpa, a realidade não está nem aí para a sua intensidade. Essa intensidade não legitima só porque ela é intensa em você.
é necessário a possibilidade desse gerenciamento. Senão não há possibilidade de diálogo, e é o diálogo que nos separa do caos. Basta ver o que a gente tem vivido, especialmente na questão da eleição, que a gente viveu e ainda está vivendo um pouco do resquício do próprio Covid. É pela incompetência de um diálogo social. É pela incompetência de um autogerenciamento afetivo que eu não dou conta de gerenciar o outro. E a gente vai chegar lá nisso daqui a pouquinho. Não há possibilidade de um bem-estar social, de um conhecimento e uma maturidade de troca social sem essa maturidade interna. E aí isso é importante para a gente poder crescer, não só individualmente, mas socialmente também. E aí, pessoal, a gente chega, entre aspas, nesses 4 pontos fundamentais aí, da inteligência emocional, da flexibilidade emocional, ou dessa competência de gerenciamento interno, que é reconhecer, nomear, validar e, a partir daí, gerenciar. Essa figura muito competente, muito bonita, pessoal, que está aqui, dessa pessoa tocando a corda entre o coração e o cérebro, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, porque nós estamos discutindo naturalmente essa conversa da intra e da propriocepção com o cérebro, e esse diálogo sinalizando quão dentro da minha faixa de funcionamento ótimo eu estou para emoções positivas ou fora para as negativas, do quanto eu preciso estar atento, mas não me iludir como se aquilo fosse a verdade crua e direta. Eu preciso ter essa capacidade de reflexão para fazer o melhor uso dessas informações. Mas aqui tem uma analogia, e essa figura tem muito a ver com uma citação do David Hume, filósofo escocês maravilhoso do século XVIII, que tem uma frase linda, que ele fala que a razão é um instrumento de sopro. Então imagina uma trompeta, eu faço barulho, pum, e o barulho acaba. Uma vez que eu emito, ele acaba. A emoção é um instrumento de corda. Eu bato, ele reverbera, reverbera, reverbera. E são essas reverberações que eu quero discutir agora. 3 emoções que eu garanto que exercitadas, que eu garanto que melhor entendidas, podem promover uma saúde mental, uma flexibilidade mental e um gerenciamento emocional muito melhor. O primeiro deles, pessoal, é a gratidão. Isso é bem importante explicar. A emoção, exatamente pelo que eu acabei de descrever, dessa co-construção cérebro-corpo, cérebro-corpo-ambiente, ela tem um papel proativo da pessoa. Ela existe um papel de possibilidade de atividade, não só de reatividade. E a gratidão é, das emoções, aquela que a gente sabe, do ponto de vista científico, que mais se desdobra ou que mais faz ondas, ripples, para outras emoções positivas. Porque pensa bem, olha que interessante. Se eu posso ativamente exercitar emoções para mostrar para o meu cérebro e corpo que eu estou dentro da minha faixa homeostática, qual delas é a mais potente para isso? É ser grato por acordar hoje e poder falar e movimentar os 4 membros. Porque eu te garanto, como neurologista que trabalha em pronto-socorro, em UTI, em ambulatório, de demências, de AVC, esse privilégio é muito privilégio. E a gente só ignora porque o cérebro, como ele espera que aconteça, e ao acontecer ele não dá o valor, a nossa ingratidão vem desse funcionamento espontâneo de um cérebro preditivo. Mas eu posso quebrar essa expectativa, eu posso quebrar essa anestesia induzida pelo funcionamento do cérebro e perceber, caramba, eu não precisava estar tão saudável como eu estou. Ou, se felizmente o meu relacionamento, meu casamento, meu namoro, ou a saúde dos meus filhos, ou da minha própria empresa, ou o privilégio de estar aqui nesse fórum. Pode ser banal, porque na verdade era só mais um compromisso do seu dia a dia. Mas eu te prometo, quando você não puder mais, você vai olhar para trás com toda a gratidão que você nunca teve. E você não precisa ter isso. Como a gente vê todo dia na UTI, quando o paciente tem um AVC, ou tem um infarto, uma parada cardíaca, fala, caramba, por que eu nunca valorizei? É por isso, porque o seu cérebro não vai fazer isso espontaneamente. E é por isso que a gente precisa exercitar. Da maneira que for necessária, rezando, com um diário de gratidão. Mas não subestime o poder que esse danadinho, essa emoção tem. Na capacidade. Não é a pessoa feliz que é grata, é a pessoa grata que é feliz. Então, na busca de felicidade, não busque a felicidade. Busque todo o restante que importa. Propósito, pertencimento e gratidão. Uma outra emoção, e aí é interessante porque a palavra emoção vem exatamente dessa questão da ação, então não é uma questão só que eu perceba, mas eu ajo no sentido de sincronia, tanto dentro de mim quanto fora de mim, no sentido de benefício próprio, mas do benefício social. Se tem uma outra coisa que importa para o nosso bem-estar e equilíbrio, é a gentileza. É muito interessante, pessoal, acabou de ser um trabalho que reforça algo que a gente já tinha uma evidência indireta. A gente normalmente subestima o impacto de pequenas ações de gentileza no dia a dia. Ou seja,
Quando eu cedo, por exemplo, no trânsito, que você entre na minha frente, para mim, para eu que estou cedendo ali aquele espaço, tá bom, é só porque o cara já está esperando ali, é o terceiro carro que não deixa, eu deixei. Mas normalmente quando você pergunta para a pessoa que acabou de ceder esse espaço no trânsito e pergunta o quanto aquilo vai influenciar positivamente a pessoa que teve o local cedido, a gente vê que o quanto eu espero de benefício para outra é menor do que ela de verdade sente. E sabe o que é mais legal? Gentileza de verdade gera mais gentileza. Quanto mais exemplos de doação eu vejo, maior a chance de eu executar, maior a chance de eu fazer, maior a chance de eu literalmente criar uma cultura nesse sentido. Então é muito interessante quando a gente fala de cultura de empresas, cultura de família, uma cultura de um país, que a gente sempre espera que o outro faça, a gente sempre espera exemplos grandes. E não é verdade, a coisa aqui não é top-down, ela é bottom-up, a coisa começa de baixo com pequenos detalhes. Você reclama do mau uso do nosso imposto, mas você para em fila dupla. E essa política, né, de tolerância zero, ela é bem competente aqui, inclusive na tolerância máxima inversa, da gentileza. Parta do pressuposto que até que prova o contrário, você vai ser gentil. E eu te prometo, me cobra depois, você vai ter meus contatos aqui depois para reclamar e para me xingar se não for verdade. A vida responde. De forma bem bonita, porque na verdade nessa troca, nessa capacidade de ter um feedback como sistema cibernético, voltando àquela ideia interessante de um sistema cibernético que não tem a ver só com máquina, que não tem a ver só com inteligência artificial, mas tem a ver com cultura, tem a ver com economia, tem a ver com biologia, a gente sim tem o feedback do mundo dá sentido. Então vale muito a pena pequenos atos, não precisa ser grande. Não precisa nem obrigatoriamente ter o respaldo, o teu aplauso, mas execute e faça. E por fim, uma outra emoção importante é a empatia. E aqui eu vou diferenciar, e eu acho que essa figura explica bem o que eu quero dizer. Empatia, ela é uma fala hoje, uma emoção, é um funcionamento hoje muito dialogado, mas eu queria falar de um pouco dos problemas inerentes à empatia. Tá vendo que essa figura laranja ou amarela toca na verde, mas quando ela toca na verde, ela toca no amarelo dela. E o verde, ao tocar no amarelo, toca no verde. Esse é um conceito rico da empatia. Porque a empatia é sim olhar para o outro, mas é olhar para o outro com a minha perspectiva, presumindo que ele tem os meus interesses, presumindo que ele gosta das mesmas coisas, presumindo que os nossos desejos são parecidos. E o problema da empatia, se não trabalhada ou não convertida numa emoção mais competente, que é a compaixão, é que eu vou ter muito mais empatia para quem pensa como eu, para quem se parece como eu, para quem age como eu. E eu acabo de novo me perdendo naquela bolha, onde ao permitir uma empatia pouco trabalhada, eu vou acabar me cercando dos iguais e confundindo essa bolha com o mundo. O que é a compaixão? A compaixão, do ponto de vista científico, é olhar para você permitindo que eu deixe os seus desejos, a sua perspectiva aparecer. Eu não empurro para você as minhas perspectivas. Ou eu permito que você me mostre, ou eu simplesmente flexibilizo o meu gabarito para entender que outras ideias podem acontecer, que outras vontades podem acontecer, que outros caminhos do mundo são possíveis e eles não são por isso errados, só são diferentes, uma outra história, uma outra maneira. E o bonito, como eu disse, é que não há possibilidade de um crescimento social sem um indivíduo maduro. Não há possibilidade de olhar para um paciente, no meu caso como médico, para um cliente, quando eu estou lá como palestrante, querendo empurrar a minha visão. Eu naturalmente vou ser menos competente. Agora, se eu saio um pouco dessa bolha egóica e estoura um pouquinho para me permitir que a sua história, que a sua vivência me contamine no bom sentido, é natural que a nossa relação seja melhor. É natural que a minha mensagem seja mais competente. É natural que as repercussões, que os ripples dessa ideia sejam mais profundas e mais disseminadas. Simplesmente evitando confundir a minha ilusão de que eu vejo o mundo como o mundo é e não como eu sou. Só de fugir dessa analogia, só de fugir dessa ilusão, a gente felizmente já se torna um ser humano muito mais competente, muito mais flexível, porque eu vou ficar muito melhor na sincronia.
E a ideia toda hoje, pessoal, foi então trazer um pouco de para que temos cérebro, como ele funciona, para que a gente pudesse chegar nessa necessidade abandonada, negligenciada, que é olhar para dentro. E eu só consigo olhar para fora com competência, olhar para o outro com competência, olhar para o mundo com competência, se eu tiver essa competência interna, se eu tiver essa capacidade de gerenciamento, que não precisa ser individual. Eu posso fazer terapia, eu posso ter um guru, eu posso ter um pastor, eu posso ter um padre, eu posso ter qualquer tipo de parceiro ou parceira nesse caminho do crescimento. Mas, por favor, não ignore, porque, como eu disse, saúde não é aleatória. A saúde é fruto do nosso esforço. E que se eu não mapeio as variáveis que importam, infelizmente, quando a vida chacoalha, a chance é muito grande de eu quebrar, porque eu não sei no que me agarrar. Eu não sei como reagir e me reequilibrar. E eu espero ter trazido, eu espero ter alimentado em vocês essa curiosidade gentil, e esses dois adjetivos são importantes, porque a gentileza e a curiosidade vão te permitir olhar para dentro e crescer. Não se chibatar, não se punir, não se reclamar por tais e tais defeitos, mas olhar para dentro com essas duas habilidades, acompanhado ou não de outra pessoa, para que a gente possa ser cada dia melhor. Se comparando com ontem, não com 3 anos atrás e nem com outra pessoa. Se compare com você mesmo ontem. Olhe esse trajeto. E eu garanto que você estando melhor, as coisas tendem a caminhar. Seja em casa, no trabalho, ou seja no mundo que a gente tenta construir junto. Muito obrigado. Aqui está minha página no Instagram, aqui está o LinkedIn. Quem quiser e-mail, fabiano.moulin@unifesp.br. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês curtam e eu espero que esse fórum os ajude a fazer do mundo um lugar melhor. Obrigado.